Pessoal, Dricos du Plessis é o novo campeão peso médio do UFC. Venceu ontem o Sean Strickland numa luta polêmica, hein? Numa decisão muito polêmica, numa luta que, na minha visão... Bom, não vou dar spoiler, né? Vamos falar disso no vídeo de hoje. Vou falar da luta, vou falar aí do futuro dos dois e alguns possíveis desdobramentos do resultado de ontem aí. Vem comigo! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez para falar de MMA, mais uma vez para falar de um pós-luta do UFC, né? Acabou tarde ontem, por isso não teve pós-luta de madrugada, porque tava todo mundo dormindo já, a verdade é essa, né? Então não tinha sentido eu lançar esse vídeo ontem de madrugada, então vou lançar o primeiro agora, 1 da tarde, e depois o outro 7h30 no horário normal aqui do canal, tá bom? E se você tá aqui pela primeira vez, não perde tempo. Se inscreve aí, clica nesse botão de se inscrever. Eu tô aqui todos os dias falando de MMA, você não vai se arrepender de se inscrever, eu te garanto. Vou dar o meu melhor aqui para fazer vídeos que vocês vão se divertir, que vocês vão gostar. A gente vai ter debate, a gente vai interagir, tudo de fã para fã, tá certo? Aqui não tem nenhuma autoridade não. Eu posso estar errado, você pode estar certo, eu posso estar certo, você pode estar errado. O que importa é que nós vamos debater aqui e nos divertir. Então, eu te convido, se inscreve aí que você não vai se arrepender não, tá joia? Vamos pro vídeo então. Bom, então o Dricos du Plessis é o novo campeão peso médio do UFC, né? E esse resultado, ele é realmente um resultado muito polêmico, né? Na minha visão, tem um desdobramento que pode acontecer, que já está acontecendo, pelo que eu vi nas redes sociais ontem, especialmente no Twitter, que são complexos, assim, para o esporte, né? E nós vamos falar isso, especialmente no curto prazo, tá, gente? No longo prazo até que não, mas no curto prazo, eu acho que a polêmica do resultado dessa luta vai ter um impacto no esporte, né? E eu vou explicar por quê. Mas antes de abordar esse tema, eu quero falar da luta em si, propriamente dita, né? Que acho que é importante, é a coisa mais relevante a princípio aqui, até mesmo para que se entenda o que vem depois, né? Bom, os 3 primeiros rounds tiveram uma tônica muito parecida, né? Com o Strickland controlando muito a distância, encaixando muitos jabs, né? Muitos dele vazando a guarda do du Plessis. O du Plessis, por sua vez, jogou muitos golpes no ar, né? Especialmente com as mãos, e encaixou muitos chutes no corpo e na perna. E nesse cenário, ainda que tivessem algumas variações aí de intensidade dos dois, ou de um ou de outro, durante os 3 primeiros rounds a dinâmica foi muito parecida, né? Muito semelhante, né? O du Plessis conseguiu algumas quedas, mas não controlou o Strickland de nenhuma, né? E na avaliação do MMA hoje, quando você dá uma queda, você precisa ter, no mínimo, uma posição de controle, né? Caso contrário, vale o mesmo que um jab, entendeu? Então, assim, o Strickland não conseguiu nem estabilizar quer dizer, o du Plessis, perdão, não conseguiu nem estabilizar o Strickland depois das quedas, né? Então, foram quedas realmente de pouco valor, de acordo com a regra atual, para se pontuar no MMA, né? E aí, no que diz respeito aos golpes, né? A maioria dos golpes do Strickland foram na cabeça, né? E isso me fizeram ter muita convicção da vitória dele nesses 3 primeiros rounds, né? Porque o golpe na cabeça, ele tem um valor maior, né? O golpe na cabeça, ele gera um volume de danos para a performance, para o adversário bem maior do que golpes no corpo. Golpes no corpo têm efetividade, óbvio que tem efetividade, meus amigos. Faz cansar, faz perder o gás, vai minando a energia, mas o golpe na cabeça é um golpe na cabeça, ele pontua mais. E o du Plessis, como não estava achando a distância, porque ele estava tendo dificuldade, porque o Strickland estava jogando jab de encontro na aproximação e dando chute frontal para afastar o du Plessis. Então, nos 3 primeiros anos, ele controlou muito o terreno. O du Plessis jogando muito golpe no ar, né? E aí vale ressaltar o fôlego do du Plessis, ele de fato evoluiu muito nesse cenário, lutou 5 rounds com bastante... Tinha hora que ele parecia estar muito cansado, mas não, ele teve eficiência. No 5º round ele deu uma morrida, mas até o 4º round, pelo menos, ele estava bem inteiro, né? E, bom, e os golpes do du Plessis foram muito golpes no ar, a luta toda, e golpes baixos, golpes no corpo, enquanto o Strickland foi martelando a cabeça dele com o jab, round após round. O 3º round ainda tem alguma margem, cara, para você discutir, para quem tem uma boa vontade com o du Plessis muito grande, mas o 2º round, para mim, não tem debate, cara. Assim, na pior das hipóteses, nos 3 primeiros rounds, o primeiro e o segundo foi pro Strickland e o terceiro pro du Plessis. Depois o 4, nós vamos falar aqui pro du Plessis e o 5º pro Strickland, né? Então, na pior das hipóteses, um 3-2 pro Strickland, vai.
E sobre os golpes, gente, tem um detalhe, né? Você olhar número, igual, por exemplo, o número de golpe significativo foi bem semelhante no segundo e no terceiro round. Mas é como eu falei, você olhar o número pelo número, às vezes é um equívoco no MMA, né? O tipo de golpe, aonde acertou, a contundência, são fatores relevantes, cara. Não tem como você ignorar isso, entendeu? No quarto round, o Strickland teve alguns problemas, ele tomou um golpe, recebeu um corte no olho que sangrou muito e tirou ele meio que do eixo, desconcentrou ele, o olho estava incomodando ele claramente, e o Du Plessis tomou o controle, dominou o round e venceu amplamente. O quarto round, sim, o Du Plessis dominou e venceu amplamente, um 10-9. No quinto round, a concentração do Strickland voltou e ele dominou também e venceu claramente, terminando na minha contagem um 4-1 para o Strickland, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto para o Strickland e o quarto para o Du Plessis. Talvez o grande erro do Strickland no round 2 e no 3 tenha sido a falta de golpes com a mão mais forte dele, né? Ele poderia ter continuado com os jabs, claro, como fez, e para mim foi o suficiente para ele ganhar esses rounds, mas no quinto round depois, ele teve mais contundência, ele usou mais a mão forte, começou a encaixar mais direto, jogar mais overhand, entendeu? E talvez tenha faltado isso, né? Especialmente quando você vai deixar um resultado que vai acabar indo pra mão do juiz, cara, tu não pode deixar margem. Tu tem que ir assim, tem que ter contundência, no mínimo. Mesmo assim é perigoso, né? E talvez no round 2 e 3 tenha faltado essa contundência e dado margem para interpretação, mas mesmo assim, cara, o árbitro que vive disso ali, o árbitro lateral, que vive disso, que estuda isso, não tem como ver vitória do Du Plessis nesses rounds, cara, assim, talvez um terceiro, de novo, com muita boa vontade pro Du Plessis, mas foram muitos jabs na cabeça contra golpes no corpo, eles tiveram o mesmo volume de golpes, mas daquele jeito que eu tô falando, muito golpe no corpo contra muito golpe na cabeça, não tem como interpretar vitória do Du Plessis nesses rounds na minha visão. Então, recapitulando, eu vi vitória do Strickland de 49-46, podendo ter margem para um 48-47, mas ainda assim, a vitória, na minha visão, foi claríssima para o americano. Claríssima, claríssima, claríssima. O problema é que agora isso vai ter uma repercussão, né? Vai ter uma repercussão grande daqui para frente. E as teorias, na verdade, já estão sendo levantadas aí para uma grande parte do público. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu não acredito em nenhum tipo de esquema, de armação, que os hábitos que os hábitos foram comprados pelo Dana White, ou que os hábitos quiseram prejudicar o Strickland de propósito. Eu acho que, na realidade, os hábitos de MMA, especialmente os que estavam lá, eu averiguei depois, a turma que estava lá no Canadá, a mesma turma da Comissão Atlética de Nevada, né? Derek Cleary, Colon e Sal de Amato, né? São hábitos que arbitram nos Estados Unidos também, eles não são só do Canadá, não. Então, assim, eles são ruins mesmo, né? Eles erram em lutas importantes, como a de ontem, e erram em lutas menos importantes também, eles erram, são ruins. Ruins, são cegos. Então, assim, a gente já veio aqui no canal várias vezes reclamar de arbitragem no MMA, entendeu? Muitas vezes. Você sabe, quem acompanha aqui o canal sabe disso. Vira e mexe, eu tô aqui, quase todo evento eu venho falar de erro de arbitragem, ou do árbitro de octógono ou dos hábitos laterais. É impressionante. Agora, obviamente, um erro, como na luta como a de ontem, chama muita atenção, cara, porque é uma luta que tem alguns fatores envolvidos também por trás, nos bastidores, que desperta paixão e que desperta dúvida, né? Então não tem jeito, não tem o que fazer. A luta de ontem é um exemplo. Tipo outra luta que é um exemplo. Paddy Pimblett contra Jared Gordon. O garfo pro Paddy Pimblett, por exemplo, é um garfo complicado, porque o Pimblett é um atleta que o UFC quer promover, que vende muito e é ruim lutando, é fraco lutando. Aí ele ganha uma luta inganhável. O que as pessoas vão pensar? Vão pensar que foi um esquema para ele, né? E ontem, para mim, por motivos diferentes, entra na mesma história. E aí, cara, se gera duas hipóteses de teorias, assim, conspiratórias, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, né? A primeira delas, que muita gente levantou, é de estarem preparando o terreno para um retorno do Adesanya, né? Para fazer a rivalidade africana ali com o Du Plessis, né? Mesmo porque o jogo do Adesanya não encaixou em nada com o jogo do Strickland, né? O Adesanya teve muita dificuldade, não viu a cor da bola contra o Strickland. Então, assim, pode ser que muita gente, a pessoal que levantou a teoria, estão dizendo que pode ser que tenham roubado pro Du Plessis para favorecer o Adesanya. Essa foi uma teoria que eu vi muito no Twitter ontem, depois da luta. A outra teoria que eu vi muito também depois da luta passa pela personalidade, pelas opiniões e posições pessoais do Strickland, né? Mesmo porque o Strickland teve uma rusga grande com um jornalista canadense 2 dias antes da luta num assunto polêmico, envolvendo política, questões de cunho social, né? É complicado, cara. E, igual, por exemplo, no MMA Decisions, por exemplo, ficou dividido lá.
a avaliação dos jornalistas, mas dos fãs ficou com muita vantagem pro Strickland, né? Então o que as pessoas já estão acionando, pelo que eu vi no Twitter gringo, que os jornalistas estão pontuando pro Duplessis por causa da treta do Strickland na quinta. Então se levanta essas teorias, entendeu? Não tem jeito. Muita gente falando que o Strickland, por ter as opiniões polêmicas, complicadas dele ali, né, que muita gente discorda, né, pode ser que o UFC queira tirar ele do caminho, porque ele é um eventual problema, uma bomba relógio, teve a história da facada no Duplessis, o Strickland é realmente um cara complicado, né? Então muita gente levantando essa teoria da conspiração aí de que querem tirar o cara porque o cara tem personalidade, porque o cara às vezes tem uma opinião própria, papapá. Eu não acredito nessas teorias, né? Respeito quem acha que sim, quem acha que não. Eu acho que essa é a graça do negócio, né? O debate. Eu acho que os árbitros são ruins mesmo. Pela experiência que eu tenho assistindo esse esporte e pela quantidade de merda que esses caras fazem, para mim, as evidências de que eles erraram são maiores de que eles roubaram mesmo de forma leviana, né? Então, assim, são ruins, são horrorosos mesmo esses árbitros. Mas só desse debate ser levantado, só dessas teorias surgirem, inevitavelmente, elas são discutidas e isso afeta muito a imagem do esporte no curto prazo. Não importa se você concorda ou não com o Strickland, se você concorda ou não com as coisas que ele fala, no fim das contas, o problema é de que a credibilidade do esporte será discutida. E isso é um problema, por si só. Independente de ser verdade ou não, da teoria ter razão ou não, só das pessoas estarem discutindo no Twitter, nas redes sociais, né, sobre o assunto, se questionando se não foi um roubo deliberado ou se foi um erro, só dessa discussão estar em pauta, estar em voga, é ruim para o esporte, é ruim para a imagem do esporte. E no fim do dia, para mim, que sou apaixonado pelo esporte, muito mais do que qualquer outra coisa, a única preocupação é que ele cresça com credibilidade e não com dúvidas, né? Eu tenho essa preocupação, como fã do esporte, como alguém que quer acompanhar esse esporte, falar desse esporte durante muitos anos. Seja como for, o Duplessis é o campeão peso médio, provavelmente vai enfrentar o Adesanya ou o Shimaev na sequência, e a categoria ficou embolada, né? Categoria essa que durante tanto tempo ficou morta, né, pelo domínio do Adesanya, agora tá a todo vapor e vai nos trazer grandes confrontos daqui pra frente. E se você tá aqui até agora é porque você gostou desse vídeo, então jab direto no like, gente, é coisa rápida. Likezinho é 1 segundo, você clica no joinha aí, é 1 segundo, gente, me ajuda imensamente. Então, de coração, muito obrigado a todo mundo que deixar o like aí, que já deixou e que vai deixar, tá bom? No vídeo aqui do lado, eu falei a respeito da luta que marcaram aí pro Davidson Figueiredo contra o Cody Garbrandt, né? Eu achava essa luta muito ruim, mudei de ideia. Você quer saber por quê? Dá uma passada lá que eu falei no vídeo, você vai se arrepender não, tá bom? Um abraço pra vocês, valeu, valeu. Hoje tem outro vídeo, tem um vídeo da Chitara também, eu vou falar dela. Valeu, fui!